Olá, saudações a todos os ouvintes do podcast Fato Jurídico. Hoje nós estamos com mais um episódio aqui e hoje nós vamos falar dos 18 anos da Lei Maria da Penha. E para isso, nós trouxemos aqui uma convidada, a doutora Miriam. Doutora Miriam Marques, ela é advogada há 12 anos, criminalista, atuante no Tribunal do Júri, pós-graduada em processo penal e direito penal. Ela é uma militante dos direitos em prol das mulheres. Doutora Miriam, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder falar dessa lei que esse ano completa 18 anos, uma lei muito importante, né, para o cotidiano da mulher brasileira. Obrigada. Sim. Também estamos na mesa aqui o doutor Alexandre Volpiani. Já é nosso aqui da casa, Alexandre. O advogado há quase 20 anos, né? Mas vamos indo. Alexandre todo mundo conhece. Sempre uma honra estar com você, Rogério Targino, doutora Miriam Marques, que além de todo esse currículo, também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, lá da OAB em Bugaçu, onde eu já estive, inclusive, palestrando, né? É uma honra estar contigo também, minha grande amiga. Muito bem. Dando sequência aqui, doutora Miriam, nós queríamos que a senhora trouxesse uma contextualização dessa questão da Lei Maria da Penha e quais são os avanços que a senhora acredita que ela trouxe e alguns contratempos que ela também traz, se é que existe. Tem como a senhora nos contextualizar aqui? Bom, nós não podemos falar da Lei Maria da Penha sem falar da Maria da Penha, né? Maria da Penha, Maia Fernandes, que é a autora, podemos dizer assim, desta lei. É uma inspiração, né? Acredito que mais que uma inspiração, na verdade, né? Maria da Penha era uma farmacêutica bioquímica e, segundo informações do próprio Instituto Maria da Penha, né? Lá em 1983, Maria da Penha sofreu uma violência doméstica do então marido, né? Ela tomou um tiro, o qual a deixou paraplégica, né? E está nessa situação até hoje. E naquela época, né, nos anos 80, não existia aqui no Brasil uma lei que protegesse a mulher como hoje, né? Como a partir de 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha. E durante os anos 80, 90, Marco Antônio, que era o então marido de Maria da Penha, foi julgado por tentativa de homicídio, né? Por 2 vezes que ele tentou homicídio contra essa mulher. E durante todo esse julgamento, ele permaneceu livre, né? Pela morosidade dos tribunais, pelos inúmeros recursos que são possíveis e são possíveis até hoje. E isso levou com que, em 94, Maria da Penha escrevesse um livro, né? Sobrevivi e Posso Contar, é o nome do livro dela, que trouxe um grande embasamento para que ela conseguisse denunciar o Brasil, né, junto à Comissão Internacional de Direitos Humanos, né, da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, onde o Brasil sofreu, vamos dizer, uma espécie de sanção, né, uma punição que o obrigou a criar uma lei que protegesse a mulher em específico, que protegesse mulheres vítimas e combatesse a violência doméstica em si, né? Isso não quer dizer que antes dessa lei não existia no Brasil instrumentos de proteção da família, né? A nossa Constituição de 88, no artigo 226, especificamente no parágrafo 8º, ela já previa, né, que o Estado tem o dever de prestar assistência à pessoa, à instituição família em geral, né, no sentido da criança e do adolescente, do idoso, do deficiente e, consequentemente, da mulher, né, mas dentro de uma instituição familiar e não como após a sanção que o Brasil teve com a promulgação da Lei Maria da Penha, que aí sim passou-se a ter a mulher como uma proteção, ter a mulher uma proteção maior, né? Até por conta dessa questão de desigualdade de gênero, de fato, né? Infelizmente, no Brasil existe sim, e existem pessoas que digam o contrário, mas existe sim uma grande... Eu não gosto de usar essa palavra, mas é misoginia, né? Essa questão da mulher ser hipossuficiente perante o homem
por inúmeros aspectos, né? E a Lei Maria da Penha, desde 2006, veio sofrendo diversas alterações, da qual vamos discutir aqui hoje, que veio aí, que trouxe, de fato, medidas a coibir a violência contra a mulher. É óbvio que a lei ela não é perfeita, não é, mas funciona assim como um instrumento de coação contra os agressores. Muito bem. É bom a gente ressaltar que até a situação da Maria da Penha ocorrer, milhões de mulheres no mundo sofreram muitos abusos. E o que a doutora Miriam quis dizer, só para resumir, é que existia, e existe ainda em muitos casos, mas antigamente, você tinha muitos casos de uma dependência socioeconômica, onde na maioria dos lares, principalmente os mais simples, o gestor, o provedor do lar era o homem. Então, independente das violências que as mulheres sofriam diariamente, muitas vezes físicas, psicológicas, muitas mulheres morreram, mas em virtude dessa dependência toda que existia, elas não denunciavam, não iam às autoridades. E antes da Lei Maria da Penha, quando elas se encorajavam a tomar alguma atitude, elas eram muito mal recepcionadas pelas autoridades. Algumas, óbvio, não todas, estou falando aqui de exceções, mas não existia, em virtude da falta de lei, um dispositivo que desse um atendimento especial às vítimas de violência, um atendimento mais, não inclusivo, mas acolhedor. Não havia um treinamento para acolhimento. Eram tratadas como crimes normais, lesão corporal, tentativa de homicídio, mas sem como é que se diz? Desculpa, doutora Mira. Sem os agravantes penais, né? Hoje, com tudo que passou, você tem diversos dispositivos que agravam a pena quando o crime é contra a mulher. E principalmente quando ele é contra a mulher constante daquele ciclo familiar, né? Mas antes da Maria da Penha, até hoje, né? Mas antes, a dependência era muito grande da mulher para o homem, e se evoluiu bastante com relação a isso, mas nem perto do suficiente, tem muito que evoluir ainda, muito a ser feito, principalmente quando você fala de igualdade das mulheres no mercado de trabalho, porque isso evita que elas sejam dependentes socioeconomicamente desses maridos que eventualmente são abusivos. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Não sei, doutora Miriam é da área criminal, né? A gente tem trabalho juntos, inclusive. Mas antigamente, quando nós entramos na faculdade, existia um livro que chama Defesas que Fiz no Júri. A maioria dos crimes ali descritos pelo escritor, ele era baseado no quê? No adultério. Então, o crime era cometido em razão do adultério. Então, e a maioria dos casos eram com final absolvição. Pela defesa da honra. Defesa da honra. Então, só para você ter uma noção de como se evoluiu. Hoje não se fala mais em defesa da honra, nem com um eventual adultério. Mas nesse ponto é um tópico bastante até engraçado, que o adultério foi crime até 2005. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, faz pouquíssimo historicamente tempo, falando. Né? Mas uma coisa só que eu gostaria de corrigir, doutor, é que a gente precisa desmistificar essa questão socioeconômica, né? A violência doméstica, muito se engana quem diz que atinge só as baixas camadas, né? Só a população mais vulnerável economicamente. Não. Tanto é que Maria da Penha, né? Ela é uma pessoa com grau elevado de estudo, né? É uma biomédica, é uma farmacêutica. Então, a violência doméstica, ela está, sim, instalada em todos os âmbitos da sociedade. Todas as mulheres, infelizmente, tanto desde a mais pobre até a mais abastada, com menor nível de instrução, e até a mais qualificada sofre, sim, violência doméstica. E quando você tem a dependência financeira na classe mais baixa, na classe mais alta você tem a dependência social. É muito feio para a sociedade aquela família importante ou com nome passar por esse tipo de problema e externar isso.
Então, é por isso que a gente sempre fala socioeconômico, porque são dois fatores. Sim. Imagino que esse é um tema que eu, particularmente, não tenho um conhecimento por não advogar nessa questão. Então, o que vocês estão trazendo para mim realmente é de grande valia. Eu estou aprendendo aqui hoje. Mas eu vou trazer o tema um pouquinho para a questão processual, da aplicabilidade da lei. Vamos falar um pouco sobre esse tema? 18 anos da existência da lei. Esta lei é efetiva hoje? Na prática, eu sei que é muito bonito na parte teórica e em tese funciona bem, mas na prática está acontecendo, as mulheres têm coragem de ir à delegacia, a lei encoraja de verdade essas mulheres ou não? Ainda, o Volpiani trouxe aqui que ainda está engatinhando. Como que vocês veem esse avanço hoje, doutora Miriam? Bom, existem pesquisas que apontam que o Brasil ele está no ranking, assim, no topo de violência no mundo, né? Não no mundo. Isso é algo muito grave. E a Lei Maria da Penha, também existem quem diga o contrário, mas eu acredito sim que é uma medida de coação, né? De coibição, porque é aquela famosa lei que pegou, né? E é uma lei que vem se popularizando entre as pessoas. Embora, infelizmente, também existem estudos e pesquisas realizadas agora no ano de 2024, que apontam que 75% da população desconhece a lei, né? Tanto o doutor mesmo, que é um advogado residente do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, o estado mais rico do Brasil, também desconhece a lei. Por isso é muito importante que a gente promova políticas públicas. É importante o que estamos fazendo aqui, que é trazer conhecimento para as vítimas. Imagine, 75% desconhece, principalmente nas regiões norte e nordeste, né? Agora, quais são esses benefícios que a lei traz? Primeiro de tudo, a deficiência em relação ao desconhecimento da lei, né? Ao contrário disso, quando a mulher ela se conhece da lei e acredita na forma coercitiva e corretiva, né, de que essa lei vai, de fato, trazer uma mão mais pesada do Estado com relação ao agressor, ela se sente, assim, mais empoderada. E quando instrumentos do Estado são utilizados de forma adequada, que é exatamente isso que o doutor Volpiani acabou de falar, que antes da lei não existia todo o suporte que temos hoje, né? Como o Disque 180, né? Que é um disque denúncia, o CREAS, que é um instituto do Estado para que acolha mulheres, abrigos para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então a lei avançou muito neste sentido. E na questão de trazer conhecimento é muito importante, porque muitas das vítimas sequer sabem que estão vivendo em um relacionamento abusivo, né? Que estão vivendo dentro de um âmbito de violência, né? Porque a violência doméstica, ela não é só a violência física, né? São 5 tipos de violências que a lei descreve, que é a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Seria muito interessante se a gente tivesse mais tempo para que a gente pudesse descrever o que são esses tipos de violência. Consegue dar uma pincelada em rápidas palavras? Sim, a violência física é o que todo mundo já sabe, né? Aquele negócio que chega no ápice, acabou. E essa questão da violência física é uma coisa que é um ciclo vicioso. E a gente também precisa desmistificar aquela fala, a mulher de malandro, ela apanhou, mas está de volta. Por quê? Eu sempre digo, né? A violência, ela não começa na porrada, né? Cria-se ali dentro daquele relacionamento familiar uma tensão, né? As coisas estão estranhas e vai escalando de uma forma muito rápida, né? Até que se aconteça ali as vias de fato, até que o homem agrida aquela mulher. E aí é o pico da violência. E logo após isso vem aquela fase da lua de mel, que o agressor, ele vem, ele traz flores, ele pede desculpas, ele diz que ele vai mudar e que isso não vai acontecer de novo. É a fase da lua de mel, que é então quando a mulher se encanta novamente com aquele agressor e permanece dentro daquele ciclo. Isso não significa que o agressor ele é capaz de mudar,
né? Que ele não é capaz de mudar. Ele é, mas desde que ele procure ajuda, desde que ele procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, não sei, para que esse ciclo não volte a se repetir, né? A violência moral é aquela violência que a mulher ela é diminuída como mulher, pelo fato de ser mulher, que isso acontece muito e muitas vezes as mulheres sequer conseguem perceber, né? Que está ali também muito atrelado com a violência psicológica, aquele homem, aquele agressor que vai diminuindo a mulher, que vai fazendo com que ela perca aquele brilho. Existem casos clássicos que a gente vê. Quando namorava, ela era vaidosa, ela saía com as amigas, ela estava sempre com a família. E casou e de repente já não pode mais ver a mãe, de repente já não tem tantas amigas, ela já não se arruma mais, ela já não passa mais um batom. Por quê? Porque ela vive um ciclo de violência psicológica, né? A violência sexual não é só o estupro que é praticado dentro do casamento, dentro de relação. Isso também é importante dizer que o âmbito familiar não é só a convivência dentro de casa, né? O relacionamento entre namorados também. Todo e qualquer relacionamento que tenha uma intimidade, né? Um afeto íntimo, um afeto de familiar, independente de conviver junto ou não, é uma relação doméstica, né? Então, além do estupro que pode acontecer, existem casos inúmeros de mulheres que são obrigadas por seus parceiros a se prostituírem. É um assunto bem delicado, bem pesado, mas é real. E isso acontece. E acontece muito, né? E a violência patrimonial, que é aquele homem que também envolve todas as camadas da sociedade. É o homem que rasga a carteira de trabalho da mulher, que não permite que ela trabalhe. Homens que, por exemplo, tem a sociedade com uma mulher empresarial, não permite que ela tenha acesso às contas. Mulheres que sequer sabem qual é o patrimônio que o casal construiu. Não sabe. Parece que não, mas acontece muito, né? Então, assim, são esses os 5 tipos de violência doméstica. E essa é a importância da gente trazer informação. É importantíssimo, inclusive tem aqui um recorte muito importante para soltar mesmo para a sociedade do que a senhora trouxe. Só uma correção, doutora. Eu conheço a lei, eu não atuo com esta lei, mas o tema Lei Maria da Penha eu conheço, a gente estudou inclusive na graduação. Volpiani, por gentileza. Doutora Miriam, nesses 18 anos de lei, quais os impactos você notou sobre a eficácia da lei, sobre o que mudou aí no relacionamento das mulheres, mais ou menos o que você viu aí nesse tempo de Maria da Penha? Bom, é aquilo que eu falei, né? É uma lei que pegou, né? A gente tinha muito esse bordão há um tempo, né? Essa lei não pegou, por exemplo, enfim, inúmeras leis, não sei agora. Mas a Lei Maria da Penha, até as pessoas falam entre si, cuidado, olha a Maria da Penha. É uma lei que trouxe, de fato, essa coação moral, né? Impôs ali, de uma certa maneira, um freio moral em alguns agressores, embora os índices não tenham diminuído com a promulgação da lei. Mas antes era muito pior, né? Existem muitas coisas a se melhorar? Existe muito que o Estado contribuir para a qualificação das pessoas que vão receber a vítima de violência doméstica. Existem, inclusive, comarcas, aqui no estado de São Paulo mesmo, que sequer existe uma delegacia da mulher, né? Na comarca onde eu atuo, por exemplo, não existe delegacia da mulher, né? Mas, assim, o Estado vem caminhando, engateando para que isso seja melhor desenvolvido. E hoje, graças a essa era que vivemos, a era da informação, né? Muitas ONGs atuam com isso, né? Com a violência doméstica. Existem muitos programas sociais que não estão diretamente atrelados ao Estado, que vêm aí suprindo essa necessidade, essa deficiência, né? E isso é muito importante. Perfeito. Eu notei que nesse longo, né? Quando a Lei Maria da Penha foi criada, não existia medida protetiva ainda. Ela veio com o tempo. Porque antes só tínhamos as medidas protetivas do Código de Processo Penal, que são dificílimas de serem concedidas.
E com a vinda das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em si, tornou elas mais rápidas de serem dadas. E é lógico, demorou um tempo para isso acontecer, né? Para você ter uma ideia, tem 3 anos somente que se pune com prisão o descumprimento da lei, da medida protetiva. Antes não se previa isso. Hoje já se prevê a prisão em flagrante, se for o caso. E as rondas das cidades, eu fiz parte aqui da capacitação da ronda da Guarda Municipal, inclusive, quando eu estava diretor da Ordem. Nós fomos lá, falamos para todas as guarnições, fizemos um catado da Lei Maria da Penha para explicar para eles direitinho. E com relação à medida protetiva, quais eram os casos que eles deviam conduzir os descumpridores, né, para a delegacia. E eles nos falaram que tinha muito descumprimento. Porque não tinha uma penalidade pelo descumprimento. Então a pessoa ia lá e descumpria e não estava nem aí. A impunidade ainda, por ignorância, ainda reina algumas vezes até hoje. Mas apesar de tanto se falar, muita gente desconhece no sentido do quê? Tem a lei? Tem. Mas quais são o que ela prevê? Quais as garantias que ela dá? Quando tem medida protetiva, qual que é a penalidade se descumprir? Então, é algo que a gente precisa muito difundir por meio desse podcast. E assim, a doutora Miriam falou uma coisa, na minha visão, na minha experiência, tem tratamento? Tem tratamento. As penalizações normalmente são frequências de cursos, visando coibir isso. Mas na minha experiência, é difícil o homem mudar. E muita mulher tem esperança que esse homem vai mudar se ela der mais uma chance, der mais uma chance, der mais uma chance. E ele faz a lua de mel, agrada a mulher para ver se ela não vai tomar a medida que tem que tomar. E depois volta a agredi-la de alguma forma, né? E dificilmente esse homem muda se ele não tiver uma sanção bem pesada. Uma sanção que prive ele da liberdade, prejudique ele financeiramente, patrimonialmente, né? Então, isso é muito importante a gente pedir isso. E sobre as delegacias que a doutora Miriam disse que não tem, né, em muitas cidades, não tem por falta de vontade. Porque se eu não tenho condições ou tamanho em uma cidade para dar uma delegacia especializada, eu poderia pelo menos ter uma equipe especializada e qualificada. Nós levamos 1 semana para qualificar um policial ou um guarda civil. Não é difícil. É só ser intensivo e ter vontade, né? Então, só que também falta efetivo, né? Nós vamos até discutir isso em outro podcast. Mas o efetivo também é baixo. É difícil você cumprir isso. Polícia Militar tem qualificação, tem rondas específicas, as guardas municipais também? Tem. Só que quem que vai levar isso para frente, judicializar, é a autoridade policial. E quando ela falha, ou demora, ou não acredita, a impunidade reina. E aí que a gente não consegue exterminar esse tipo de situação. Porque senão nós estaríamos bem mais avançados. Sim. Eu vou pegar um gancho aqui, vou fazer 2 pinga-fogo aqui. Quem lembra daquele antigo programa Pinga-Fogo? O primeiro deles, a doutora Miriam comentou que em Osasco tinham feito alguma coisa para convênio com a prefeitura. Sim. Chegou a comentar um pouco antes do podcast. Comente conosco que eu quero que o doutor Volpiani traga um contraponto em cima dessa questão. E depois eu vou trazer um outro tema também que é polêmico sobre esse tema. Tá. Só sobre a fala do Dr. Volpiani, é muito importante dizer que o que mudou com a Lei Maria da Penha, eu acho que é um ponto que eu deixei falho, a questão da lesão corporal, né? Antigamente, a mulher, quando chegava na fase da lua de mel, ela voltava lá na delegacia toda arrebentada. E falava assim, não, mas ele é o pai dos meus filhos, nós estamos casados há muitos anos, eu quero retirar a queixa, né? Com a promulgação da lei, essa possibilidade foi vetada. Na né? verdade, foi no curso, né? Houve alteração em virtude do que a doutora Miriam disse. Então, existia o dispositivo na lei, mas aconteceu o que a doutora Miriam acabou de falar. A mulher desistia da representação e do segmento.
Às vezes nem desistia, ela era ameaçada, né? Hoje, a partir do momento que você faz a queixa, seja ela de lesão ou de ameaça, né? Com relação à lesão corporal, ela não tem mais a possibilidade de não representar. É uma ação pública, né? Independente da vontade da vítima. E, em contrapartida, também a lei, houve uma alteração que... e depende, a medida protetiva, né, a medida que vai proteger efetivamente aquela vítima, e depende em algumas situações, que não, aliás, em todas as situações que não envolvam a violência física, né, a lesão corporal, ela não precisa estar atrelada a um processo penal. Né, que é o contrário dessa situação. Por exemplo, é um homem que ele ameaça, ele perturba ali a paz daquela mulher, mas ela não quer vê-lo processado. Então, existe a possibilidade de somente a medida protetiva ser efetivada, né? E não ser aí aquele agressor processado, de fato, né? Agora, com relação ao convênio, é o que a gente falou aqui. Tudo uma questão de conhecimento, de acolhimento dessa vítima e tudo. Aqui na cidade de Osasco, né? Foi aqui na cidade de Osasco e na cidade de Sorocaba, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, firmou o convênio com a prefeitura para suprir essa necessidade que o Estado uma das necessidades que o Estado traz de acolhimento da vítima, de acolhimento e apoio jurídico a essa vítima de violência doméstica. Firmou o convênio no sentido de que advogados conveniados façam o papel de defensores públicos para que prestem ali auxílio jurídico, técnico jurídico, para vítimas de violência doméstica, né? Não sabemos dizer, eu não sei dizer, qual é a efetividade disso, como é que está acontecendo e de que forma isso está auxiliando. Sei que deveria, sim, um advogado estar preparado e qualificado para receber essa vítima. Bacana. A intenção do convênio é boa. É excelente. Agora eu queria que o Dr. Volpiani comentasse sobre o convênio, sobre a efetividade de se é que está havendo ou não. Bom, pelo que eu sei, né, de colegas conveniados aí que se inscreveram nesse convênio, foram poucos, né? Até porque a ideia surgiu e a assinatura se deu há mais de 2 anos. Hoje nós estamos em 15 de julho de 2024. Até onde eu me recordo, o start foi dado há 2 anos atrás, né? E estamos em um ano eleitoral. Foi dito que está tudo certo, abriram um edital para convocação, para inscrição, convocação. Isso já no começo do ano e foi amplamente divulgado, né? Mas 15/7/2024 não temos o funcionamento ainda faltam definir valores, como serão feitos os pagamentos. E aí é que os abusadores se dão bem, porque tudo demora, tudo é demorado, tudo é difícil. E pelo lado da advocacia de Osasco tem 4.880 inscritos. Muitos criminalistas. Está muito difícil advogar em Osasco. Aí a OAB vem com uma tabela dizendo que nós temos que cobrar X, e eu falo acima de R$10.000 para atender um caso, seja ele na assistência de acusação, seja ele na defesa. E dizem que vão nos pagar o valor da defensoria, que eu estou falando de 500, 600, R$700 para atender um caso inteiro. Com um curso de qualificação de 2 dias. Eu acho que, infelizmente, não é o suficiente. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente precisa dar o máximo. Principalmente para que ocorra rápido. Nós estamos falando de quantas mulheres por dia sendo vítimas de violência doméstica. Em Osasco. Dentro da advocacia, inclusive. É a advogada que é vítima. Sim. Essa é assistida? Só se ela correr atrás de ser assistida. A vítima hoje é atendida pela OAB 2 anos e meio depois que startaram o convênio, até hoje não começou a funcionar. Você sabe nem quanto vão pagar para o advogado fazer todo esse trabalho. Mas já o cursinho já deram, né? E vai saber se vai sair esse ano ainda. Vai saber se a próxima gestão vai querer continuar com um convênio que é tão desvantajoso para o advogado em face do defensor público do Estado, que recebe R$40.000 por mês para nós fazermos o trabalho dele.
Acho que é aí que talvez está um pouco a discrepância. Uma adequação de tabelas. Sem contar né? que nós temos hoje uma distribuição na defensoria que é um pouco complicada de se entender. Porque para o conveniado vão os casos mais difíceis, os que nunca têm fim, por 500, 600 reais, ao longo de toda uma ação, que de tabela custa no mínimo 7 mil. Então, será que vão fazer dessa mesma forma para as vítimas de violência? Vão mandar os piores casos para os conveniados e os melhores ficam com a defensoria? Em Osasco, o advogado não advoga pela defensoria na área criminal, porque a defensoria dá conta de tudo, né? Agora, no caso de violência doméstica, é um pouco mais volumoso, todas virem à tona. Aí, será que vão fazer uma distribuição bacana, justa para a advocacia? Ou vão continuar mandando os piores casos para o conveniado e ficando com os melhores? Aí é que é a minha dúvida. Então, assim, a efetividade do convênio é 0 em Osasco. Não saiu do papel ainda. 15/7/2024. Não se sabe nem o valor que vai pagar para o advogado para atender as vítimas de violência. Legal, esse era um ponto que eu queria trazer aqui, né? Agora, nós já estamos caminhando para o final. Infelizmente, porque o assunto é grande, né? Realmente tem bastante coisa. Eu não vou nem conseguir fazer o próximo Pinga Fogo aqui, mas queria, doutora, deixe as suas palavras finais, suas considerações, e eu gostaria de pedir também, deixe uma mensagem para a jovem advocacia que está começando, que eventualmente queira ingressar na área da senhora, que atuar com essa área da Lei Maria da Penha também. O que a senhora diria para esses jovens advogados? E as considerações finais. Bom, realmente esse tema a gente poderia ficar horas debatendo sobre. Infelizmente, esse convênio não está funcionando de forma adequada. Acredito que a OAB, como instituição, e nós, como advogados, como instrumentos de justiça, devemos sim trazer efetividade para essa lei. Através do quê? Do conhecimento, através da OAB Vai Escola, né? Conscientizar os nossos jovens, né? Trazer ali para os nossos meninos e meninas a conscientização do que é a violência, como é um ciclo vicioso e como isso vai atrapalhar a vida desses jovens por toda a sua existência, né? Ao jovem advogado que se interesse por atuar nessa área que realmente não é fácil, né? Por conta dessa questão social, dessa questão moral, né? Todos nós somos filhos de uma mulher, né? Todos nós viemos de uma mulher, então é uma questão moral muito delicada, né? Então, assim, não é fácil, mas é muito importante que todos nós, como advogados, como realmente instrumentos de justiça, tenhamos esse cunho social do que é levar conhecimento à população e que a OAB, né, como instituição, possa trazer essas pessoas, possa, de fato, conscientizar a população aqui de Osasco para que esse ciclo vicioso possa terminar. Que eu acredito realmente que só através do conhecimento as pessoas poderão ser elevadas e poderão viver uma vida melhor. Ao contrário disso, vamos continuar sempre patinando. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Volpiani, para encerramento. Agradecer pela participação dessa minha amiga querida, doutora Miriam, especializadíssima no que fala, na área dela, e que venha outras vezes para debatermos mais esse tema e outros, porque ela é riquíssima em conhecimento. Muito obrigado, doutora Miriam. O convite está aberto e com certeza vai precisar de mais para podermos esmiuçar mais esse tema. Ele é muito amplo, né? Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Sigam a gente nas redes sociais, @fatojuridico.com.br, não é um arroba, site www.fatojuridico.com.br, Instagram, @fatojurídico. Acompanhem a gente por lá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.